Olá, boa noite a todos e todas. Gostaria de dar as boas-vindas a mais este webinar organizado pelo Departamento de Enfermagem da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. A ABTO, ela tem como atual presidente o Dr. Gustavo Fernandes Ferreira e está organizando e promovendo diversas atividades envolvendo todos os departamentos da entidade, com o intuito de compartilhar e discutir temas de relevância para os associados e também para os profissionais que atuam na área de doação e transplante de órgãos e tecidos. A atividade de hoje versa sobre a atuação da enfermagem no gerenciamento do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos, tema que será abordado por dois colegas enfermeiros com ampla experiência na área de gerenciamento e enfermagem e também na área de doação e transplante de órgãos e tecidos. O enfermeiro Tadeu Tomé e a enfermeira Gislaine Fusco Duarte. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Os dois colegas em breve serão apresentados, então, pela professora Janine e pela enfermeira Valéria, que farão a moderação da atividade de hoje à noite. E eu vou apresentá-las. A Valéria Carvalho Leite é enfermeira, tem MBA executivo em saúde pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente integra o Departamento de Enfermagem da BTO, exercendo a função de vice-coordenadora. E é também gerente de enfermagem do Hospital do Rim, em São Paulo. A professora Janine Schirmer é enfermeira, doutora, presidiu o Departamento de Enfermagem em diversas gestões. É uma grande referência para todos nós da enfermagem que atuamos no contexto da doação e transplante de órgãos e tecidos. Atualmente, a professora Janine é diretora da Escola Paulista de Enfermagem e é também coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Captação e Doação de Órgãos e Tecidos da Unifesp. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, porque ao final das falas dos nossos apresentadores de hoje, nós teremos um tempo para os palestrantes responderem. Isso também mobiliza que a gente amplie o debate, enriqueça o debate. Prezados Tadeu, Gislaine e professora Janine, em nome do Departamento de Enfermagem da BTO, a Valéria e eu agradecemos a vossa disponibilidade para participar deste webinar. E também todos nós agradecemos imensamente a todos que estão nessa sala, conosco aqui, prestigiando esta atividade. A gente fica feliz com esta participação. Muito obrigada. Valéria, a palavra está contigo. Obrigada, Patrícia. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer estar com vocês nesta noite, na nossa quarta webinar do Departamento de Enfermagem da BTO, ao lado desses colegas tão inspiradores e que têm tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Como a Patrícia falou, o nosso tema de hoje que nós vamos discutir vai ser o gerenciamento do processo da doação de transplante de órgãos. Eu vou ter o privilégio de moderar junto com a professora Janine, que é uma amiga muito querida, além dessa profissional admirável, enfim. E dentro desse tema, nós vamos ter duas palestras de aproximadamente 20 minutos. E após, a gente abre para as perguntas, discussão, enfim. A primeira palestra será sobre gestão dos serviços, com o enfermeiro Tadeu Tomé, coordenador do Departamento de Transplantes da BTO, pós-graduado e pesquisador do Grupo de Estudos em Doação e Transplante da Unifesp, do GEDOT, e coordenador do Programa de Transplante do Hospital Sírio-Libanês. E a segunda palestra será sobre educação permanente, com a enfermeira Gislaine Fusco Duarte, enfermeira graduada na Universidade Estadual de Maringá, especialista em captação, doação e transplante de órgãos pelo Instituto Israelita de Pesquisa e mestre em políticas públicas pela Universidade Estadual do Maringá. Coordenadora também da Organização de Procura de Órgãos da OPO Maringá. Então, vamos dar início à primeira palestra com o enfermeiro Tadeu Tomé. Espero que todos aproveitem bastante. Boa noite a todos, todas. É um prazer enorme estar aqui com o Departamento de Enfermagem e por isso eu agradeço muito aí a todas do departamento, a Patrícia, a Valéria, a Karina, a Neide, a Renata, todas amigas queridas
também a Gislaine, que compartilhará conosco aí esses momentos de reflexão na gestão, e também a professora e amiga Janine, que não podemos deixar de relembrar um grande momento ontem, semana passada, ela assumiu no posse do padrinho 2027 novamente, Escola Paulista de Enfermagem. A professora só grande inspiração para a gente, grande contribuição para o Brasil em termos de transplante e doação de órgãos. Então, está aqui o nosso reconhecimento, o nosso carinho pela senhora, né? Nesses 20 minutos, né, que a gente tem para comentar um pouco sobre a atuação da enfermagem no gerenciamento, eu tentei levantar quais são os principais desafios, né, e o estado da arte, vamos dizer assim, hoje, em gestão de uma área tão complexa, né, da alta complexidade, que é a doação e o transplante de órgãos. E não tem como eu não começar falando do principal problema que nós temos, né? Nós temos uma única missão, um único objetivo de tentar aí diminuir a fila de espera, aumentando o número de transplantes, né? E todo o nosso trabalho, eu acho que vai de encontro nesse sentido de a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou mesmo salvar a vida das pessoas aí por meio desta modalidade terapêutica. Então, aí, por conta da pandemia toda, temos aí, no final do ano passado, uma fotografia com 53 mil pessoas esperando por um órgão ou tecido, né? 38 mil, se a gente considerar somente órgãos sólidos, né? E isso é um grande problema. E mais do que isso, no mesmo ano passado, nós tivemos aí 2.600 mortes, né? Óbitos, na fila de espera. Seria equivalente a um óbito a cada 4 horas. Né? Então, é muita gente que acaba não tendo a oportunidade de ser transplantado. Então, daí justifica mais ainda a nossa atuação nesta área. E aqui o evolutivo, nós vemos aqui em 2015, onde tivemos um número mais baixo de lista de espera para órgãos, e um aumento de 50%, chegando aqui em 2022, mais de 30 mil pessoas esperando por um órgão. E de córnea, um aumento de 100%, se a gente considerar aí os últimos anos, e finalizando com 2022. Então, é muita gente esperando, muita gente precisando da nossa atuação. E aqui, no outro gráfico, mostrando o número total de óbitos em lista de espera nos últimos anos. Então, assim, nós já conhecemos esses números, o RBT nos fornece, mas só para relembrar o enorme peso que nós temos nas costas aí, com relação a esses pacientes que precisam da nossa atuação. A pandemia, todo mundo sabe, foi catastrófica, né? Mudou o curso natural, a gente regrediu cerca de 10 anos em termos de transplante de órgãos, aí rim com 16% de queda, fígado com 6%, aqui a gente tem coração também com 6%, pâncreas com 24%, então impactou profundamente nesta área, o que já era deficitária, e aí com a pandemia meio que sobrecarregou esse sistema e, por fim, a nossa responsabilidade. E aí, baseado em indicadores, né, internacionais, temos uma estimativa de quantos transplantes seriam necessários para a nossa população brasileira. Então, se a gente calcular aqui, no ano de 2022, o número de habitantes no Brasil, o número de transplantes realizados, a gente vê que, por exemplo, no rim, seriam necessários 15 mil transplantes. E fizemos 36% só deste total que seria necessário. Para o fígado, fizemos 1/3 só do que precisaríamos, teoricamente. Coração, 1/5, pulmão, só 6%, pâncreas, 30%, e multivisceral, 2% do que seria necessário. Então, isso é importante a gente saber, porque exatamente a gente tem muito chão pela frente, nós temos que melhorar muito em todas as frentes, e nada mais como, não desmerecendo nenhuma área, que a gente sempre defende, é a multidisciplinaridade do transplante, mas o papel crucial que o enfermeiro tem em todos esses processos assistenciais e também gerenciais. A gente acabou de enfrentar a pandemia, mas a gente vive
num mundo incerto, né? Num mundo que é volátil, ele é complexo, ele é ambíguo, que na administração o pessoal chama de VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, do inglês. E também tem pessoas que falam do mundo bunny, né? Frágil, um mundo que é não linear, né? Que ele é incompreensível, enfim. Então, nós temos grandes desafios e que a todo momento nós estamos sendo testados, desafiados por fatores que são principalmente externos, né? Então, você tem desemprego, você tem a diminuição dos convênios, sobrecarrega o SUS, que já está sobrecarregado, né? Você tem inúmeros fatores que impactam diretamente na assistência dos pacientes, e aí eu não falo somente dos transplantes de órgãos, mas de toda a área da saúde, e que nós, gestores, né, quem trabalha com isso, tem que estar ciente e tem que estar considerando esta possibilidade dentro da sua gestão. Especificamente na área do transplante, nós temos aqui praticamente no Brasil 4 fontes pagadoras de financiamento do transplante. Então, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é mais de 90%, alguns órgãos 95% dos financiamentos do país. Você tem uma receita que os hospitais recebem por meio de uma IH ou de uma PAC, que o fundo vem extrateto orçamentário, né? Todos sabem aí a origem do FAEC, né? Do Fundo Nacional da Saúde, que financia os transplantes no país. Então, quer seja por contrato de gestões das OS, ou realmente esse dinheiro recebido pelos hospitais do SUS. Nós temos os convênios, que pagam também através de pacotes ou pagamento por serviço, né? O fee for service, que seria conta aberta, que a gente chama, e que, aos poucos, alguns órgãos começam a adentrar o rol que pertence à Agência Nacional da Saúde, a ANS, para que esses convênios sejam, esses procedimentos, né? Os transplantes sejam cobertos. O último a entrar foi o fígado, em setembro do ano passado, se não me engano, e agora ainda falta coração, pâncreas, pulmão, entrar na obrigatoriedade, né? Apenas poucos operadoras ou poucos níveis, né, de convênio acabam cobrindo todos os transplantes. Pouquíssimos casos são de pagamentos particulares, onde o paciente desembolsa a totalidade do transplante. A maioria desses particulares são por reembolso de seguradoras de saúde, né? E aí pode ser através de pacotes ou pagamentos aí por demanda conta aberta. E outra modalidade que contribui muito também para o transplante no país são os hospitais de excelência, que tem o famoso PROAD, que são, na verdade, custos por absorção do total da isenção fiscal daquele hospital. Então, aquele mundo VUCA e bunny comentado agora à tarde, então, agora há pouco, independente da fonte pagadora, você vai ter um impacto direto neles, né? Quer seja para o convênio, quer seja pelo SUS, quer seja pelo PROAD. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas modalidades e aos impactos de fontes externas que a gente tem. Nós sabemos, né, vivemos lembrando as pessoas da alta complexidade que os procedimentos dos transplantes, de células, de tecidos ou mesmo de órgãos. Então, exige recursos físicos específicos, né? Recursos humanos extremamente capacitados, tecnologias, competências específicas, e também exige, obviamente, o enxerto, que talvez seja um dos recursos, né, mais escassos com tudo isso. E esse valor todo pode ser muito caro, e quando a gente diz caro, a gente não quer dizer inacessível, quer dizer caro dependendo do resultado. Então, se tem uma instituição que faz o transplante e morre todos os pacientes, por exemplo, uma sobrevida muito baixa, então ele está sendo caro demais pelo valor que está sendo recebido, mesmo sendo tabelado pelo SUS, né? Diferentemente de uma instituição que você tem uma sobrevida maior, que você pode até custar mais, mas você tem uma entrega maior para esses pacientes, que isso deve ser muito considerado. E, obviamente, a escala, porque nós temos um país continental, então você imagina programas de transplante em hospitais, ou mesmo o Sistema Nacional de Transplante nosso, que a doutora Daniela Salomão coordena, tem que arcar com todos esses procedimentos, acaba sendo realmente muito oneroso
para o governo. Então, nós temos que atentar a esses demandos. E lembrando que o SUS, que é o maior financiador, tem alguns princípios, né, dos quais aí os 3 primeiros são mais fortes na esfera do transplante, atendimento a todos os habitantes do país, a universalidade, né, é um tratamento de alta complexidade para quem tem alta complexidade, então aí mostra a equidade, né, tratar de forma desigual os desiguais, né, e a integralidade, então desde o começo, o pré-transplante, o intra, o pós-transplante, então todos esses princípios do SUS são contemplados no transplante, com destaque principal aos 3, e atendendo também a Constituição brasileira, né, que é um direito de todos e dever do Estado. Então, a gente tem aí o Brasil, o maior programa público de transplantes do mundo, né? E a gente faz várias perguntas, né? Qual que é a transparência dos resultados? Qual que é o desfecho clínico dos transplantes para a gente ter uma remuneração específica? Nós vamos comentar depois, o Qualidot está chegando como um momento mais embrionário, né? Eu acho que o primeiro foi aquela lei 845 de 2012, que nós tivemos um incremento financeiro conforme a modalidade de transplante, mas agora, para a gente implantar efetivamente a meritocracia, o pagamento por performance, né? Que na gestão o pessoal chama de pay for performance, eu acho que está na hora da gente realmente olhar os resultados e ter esta remuneração específica para que as instituições que sejam sérias, que queiram crescer, tenha o investimento necessário para isso. Nós temos aqui, dentro da área da saúde, não só do transplante, uma conta muito básica, né? O financiamento daquela atividade médica é igual à cobertura, né, vezes o acesso. Então, se um convênio ele quer ter cobertura infinita, né, cobertura alta, você diminui o acesso aumentando a mensalidade do convênio, por exemplo. Ou vice-versa, se você quiser ter um convênio médico que atenda todas as pessoas, nós temos que ter uma cobertura restrita, porque senão acontece o que temos no SUS hoje. O financiamento do SUS, eu tenho uma cobertura infinita e um acesso universal. Então, teoricamente e na prática, a conta nunca fecha. Todo mundo tem direito. E se o paciente transplantado ficar numa UTI, teve uma hemorragia, teve uma complicação, ele acaba cumprindo, né? Alguns países limitam até o número de retransplante para os pacientes. E o Brasil, nós temos, na verdade, a possibilidade de fazer 3, 4 transplantes no mesmo paciente. Recentemente, um órgão aqui do Estado de São Paulo foi para um paciente que foi o 3º retransplante de fígado dele. Então, a gente tem esse mecanismo, então eu não estou afirmando, não estou defendendo que não possa ter, mas eu acho que a gente tem que ter uma gestão muito clara, muito tranquila, porque os recursos são escassos, né? E tem uma frase que acho que é muito boa, do livro A Saúde Brasileira Pode Dar Certo, que é: a saúde não tem preço, mas efetivamente ela tem custo. E a sociedade tem limites para assumi-lo, deve fazê-la com racionalidade nas condutas, né? Outra fase do mesmo livro que eu acho interessante, que é: face às complexidades em termos de recursos e insumos, os transplantes devem ser gerenciados com modernas ferramentas de gestão empresarial. E deve, sim, ser tratadas como um negócio, porque não pode falência. O que os programas de transplante, a gestão visa num programa? Ela, assim como a direção de um hospital, a professora Janine tem várias frentes de gestão aí no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Enfermagem, enfim, a gente tem que ter a perenidade de um serviço, porque se o serviço for mal gerido, ele acaba falindo. E se ele falir, aí sim eu prejudico muitos mais pacientes. Então, a gente tem que ter essa consciência da racionalidade de recursos de uma maneira que vise a sustentabilidade, mas não fira a qualidade e segurança. Qualidade e segurança talvez seja o ponto de corte para qualquer conduta dentro de uma gestão da área da saúde, quanto mais de transplante. E para isso precisa ter conhecimento técnico, precisa de uma liderança transformadora, essa frase do professor Edson, né, liderança transformadora, que é a nossa referência aí para isso, e principalmente, gente, esse grupo aqui, nós temos que ter uma equipe de alta performance, né, do qual a enfermagem tem muito protagonismo.
Aqui, imaginando a gestão de transplante de uma maneira bem lúdica, peço perdão, mas eu gosto muito dessa figurinha, porque nos ajuda a fazer a gestão e o pensamento integral do transplante. Então, essa torneira aqui representa as novas inscrições, a incidência de pacientes que entram na fila de espera todo ano. Essa torneira sempre está aberta, né? Aí eu tenho um container aqui, onde eu tenho a fila de espera, minha prevalência, dos números que eu mostrei no primeiro slide dessa apresentação. E eu tenho as saídas, que são pacientes que transplantam, pacientes que, por algum motivo, perdem segmento, e, infelizmente, os pacientes que vão a óbito. Então, teoricamente, eu tenho esta gestão. E aí, o que eu preciso fazer? Nós precisamos aumentar o acesso, né? Nem todo mundo, a gente sabe, que precisa de um transplante renal, por exemplo, está na fila. Nós temos 17% a 18%, a Valéria depois pode me ajudar com os números, mas 17% a 18% das pessoas em diálise no país estão listadas para o transplante. A gente sabe que não serão 100% de quem está em diálise, mas 17%, opa, eu não estou tendo um gap muito grande. Fígado, coração, a gente sabe também que são inúmeras razões, né, por conta, talvez, de centros transplantadores, e que esta torneira, talvez, ela esteja fechada demais, ela tem que estar, talvez, aumentar o acesso para esses pacientes. Fila de espera, quanto mais eu fecho essa saída aqui, quanto menos pacientes eu transplanto, maior eu aumento a quantidade aí da minha fila de espera nesse container. Então, como é que eu faço aqui? Mais doadores, para ter mais transplantes e menos óbitos em lista. Ter mais previsão, critérios de alocação mais claros, né? Os desfechos. Então, tudo isso a gente precisa fazer gestão desta jornada do paciente dentro do transplante. Objetivos macros, então, diminuir casos que necessitem de transplante, que talvez esse seja aí a medicina primária, né? A atenção básica de saúde, que nós sabemos que muitos casos de quem vai para transplante renal, fígado e coração são causas muitas vezes evitáveis. Então, aí mostra um pouco do fracasso nosso na atenção básica de saúde brasileira. Dos que precisam, maior acesso para esses pacientes, fazer mais transplantes, diminuir a mortalidade, maior sobrevida dos transplantados e também, obviamente, que todo mundo está falando agora, melhor qualidade de vida a esses transplantados. Então, são somente esses, ironicamente falando, né, os desafios que a gente tem. Se a gente considerar, então, a enfermagem como um profissional que está inserido em todas as camadas da saúde que levam, né, que estão permeando aí o transplante de órgãos, eu tentei fazer aqui, e isso aqui o professor Janine não tinha fim, né? Mas olha só, a enfermagem ela pode atuar no transplante de órgãos, de tecidos ou de células, né? Ela, dentro da assistência, a enfermagem tem uma atuação ambulatorial, domiciliar, hospitalar. E dentro do hospital, tem enfermeiros especialistas em centro cirúrgico, central de material, né, o bloco operatório, paciente crítico na UTI, na CM, na enfermaria, unidade de internação, no pronto atendimento, na endoscopia, radiologia intervencionista. Eu lembro quando eu vim para São Paulo, professora, eu ficava encantado com a profundidade de cada enfermeiro inserido dentro do processo do transplante. Enfermeiras que sabem de tudo da parte ambulatorial, do pré-transplante, né? Enfermeiras do home care, do atendimento domiciliar, principalmente na reabilitação intestinal, né? Na área hospitalar, então, gente, o TI, a enfermeira sabe tudo do pós-operatório imediato, aquele recebimento do transplantado do centro cirúrgico, né? Coisa que a gente demoraria anos para aprender. E é interessante que, muitas vezes, essa enfermeira não conhecia, por exemplo, de onde veio o doador, o que é a morte cefálica. Então, por isso que existe um conhecimento em profundidade, mas não muito em superfície, né? Pacientes na fase pré, intra e pós-transplante, na doação de órgãos, a enfermagem tem muita atuação, né? Com o doador vivo, a questão do donor advocate, a questão das avaliações e o cuidado com o doador vivo, de fígado, de rim, o doador falecido, que tem dois tipos, todo mundo sabe, né? Os cuidados daquele indivíduo em morte cefálica, do coração parado, né? As doações de órgãos, de tecidos, de células, e também, por que não, a atuação da enfermagem nos órgãos de controle e apoio, na coordenação geral do Sistema Nacional de Transplante, na Central Nacional, nas centrais
estaduais de transplante, nas OPOS, no banco de tecidos, né? Tecidos aí, entenda, tecido ocular humano, representado aí pela nossa querida Renata, tecido ósseo, côndrio, fácio, ligamentoso, pele, enfim, são tantas possibilidades e nós temos aí a possibilidade da gestão em todas essas áreas, onde o enfermeiro tem praticamente o conhecimento linear e em profundidade para fazer essa gestão administrativa, financeira, a questão da qualidade e segurança, e uma modalidade nova que a gente chama de navegação, que tem ajudado bastante o transplante de órgãos. O enfermeiro navegador, muito tempo atrás, utilizado pelas operadoras de saúde, chamado de case manager ou disease manager, que é aquele indivíduo que tem uma carteira de clientes e toma conta desse paciente, né? E dentro de um hospital de transplante, por exemplo, ou até mesmo de doação de órgãos, olha a quantidade de informações que esse enfermeiro centraliza os cuidados especializados do fono, farmacêutico, do cirurgião, anestesista, psicólogo, do administrador, do dentista, né? O enfermeiro tem um papel, um protagonismo, um papel central nesses cuidados interdisciplinares, né? Aí tem a questão da resolução do problema, a liderança que é específica dele, a organização, o trabalho em equipe, comunicação tem que ser muito bom, a compaixão. Então, a gente vê que toda vez que um serviço de transplante grande, a gente vê um papel diferente e que a gente tem que ter noção disso, que não é um enfermeiro administrativo, né? Mas também não é enfermeiro assistencial, porque nós temos carreiras em Y, onde o enfermeiro assistencial pode ser o coordenador, mas ele é o coordenador da enfermagem, ele é o gerente da enfermagem, assistencial, né? Ou ele é administrativo, que vê outras coisas. E no transplante a gente vê o papel, o protagonismo do enfermeiro navegador, que faz essa navegação com o paciente em todas as áreas, né? Nós temos a gestão horizontal, então desde a pré-lista, pré-transplante, transplante, até o acompanhamento desse paciente ad eterno, a gente tem essa horizontalidade do paciente, né? E temos a gestão vertical, onde temos aqui o cuidado, a atenção, os indicadores, né? Custos, orçamentos, as metas para cada unidade hospitalar onde atende esse paciente. Esse paciente é um paciente matricial. E o enfermeiro e navegador tem aí a sua carteira de pacientes que ele acaba gerindo e reportando isso, tudo isso para a gente ter esta sustentabilidade do programa. E dentro na atualidade, né, na indústria 4.0 que a gente vê aí, a metodologia ágil, que veio para ficar, muitas indústrias estão incorporando isso, e é uma metodologia que ela não hierarquiza, então tanto faz no organograma institucional, você tem grupos de pessoas que têm focos objetivos, você mantém esforços em busca de resultados positivos, rápidos, com baixa tolerância a erros, prazos de implementação reduzido, é maior personalização desses cuidados e é baseado em comunicação, praticidade, em alinhamento de expectativa e adaptabilidade e flexibilidade. Então, por exemplo, dentro do Hospital Sírio-Libanês, nós temos aqui, dentro do portfólio assistencial de projetos assistenciais, nós temos um deles que é o transplante, e que ele é dividido dentro do Sírio em squads, como se fossem esquadrões, grupos de pessoas que, independente da sua hierarquia, têm focos específicos de atuação dentro desse programa de transplante. Então, por exemplo, dentro da squad de jornada do paciente, é aquela que vai ter os enfermeiros que vão cuidar exatamente dessa jornada do paciente, de toda a sua horizontalidade. Então, aqui meu reconhecimento, né? A Vera, o Fabrício, a Bruna, a Amanda, a Paloma, a Laura e o Rodrigo. A Laura, inclusive, era do Hospital do Rim aí, que trabalhava com você, Valéria, e que tem desempenhado um grande papel na assistência desses pacientes, mas na jornada desse paciente. Então, eles não são nem o administrativo e nem o assistencial, eles coordenam toda essa questão da jornada do paciente dentro do programa de transplante. A squad de conhecimento, basicamente de ensino e pesquisa, né? Reconhecimento a Alessandra, que é também filha da Escola Paulista, do PIBIC, né, professora? A Joyce, que nos ajuda bastante aí nessa questão do ensino e da pesquisa dentro do programa de transplante, com capacitações
institucionais, inclusive para o Ministério da Saúde. Nós temos uma squad que fornece dados para tomada de decisão administrativa, financeira e assistencial, né? E a squad de sustentabilidade, que é aquela mais administrativa, que vê os contratos com os prestadores de serviços, a parte financeira, a parte de gestão, a parte de reporte para o Ministério da Saúde com relação aos dados do transplante e do nosso projeto. E tudo isso com apoio aqui institucional. Então, esta é um modelo que tem funcionado e que algumas indústrias têm feito aí para diversas modalidades, e nós incorporamos na saúde e mais especificamente também no transplante. E aqui, encerrando já, um pensamento do nosso, né, um grande guru aí na área da saúde, o Michael Porter, e que ele fez um ciclo virtuoso na saúde. E eu transportei, professora, para a transplantação. Então, se a gente quanto mais transplante a gente tem aqui maior penetração geográfica, rápido acúmulo de experiência, aumento da eficiência, melhores resultados, equipe mais dedicada, olhe quantas vantagens, alavancagem nas compras, né? Diluição dos custos, inovações mais rápidas e melhores resultados ajustados a risco. Então, este é um modelo aplicado à saúde que eu transportei, que eu acho que é extremamente oportuno e pertinente, vamos dizer assim, ao transplante. Por isso que a gente investe, e a BTO sempre defende que as regiões têm que ter um serviço de transplante, mas não todo hospital, exatamente porque se a gente diluir esses pacientes, a gente pode ferir esse ciclo virtuoso, mas que realmente isso é algo prático e que ajuda os hospitais. Como os desafios, nós temos aqui para o Brasil, acho que na gestão, a questão profissional, que a gente sempre bate na tecla, né, de qualificação, remuneração, especialização e reconhecimento dos profissionais, não só da enfermagem, não só no gerenciamento, mas de todo o processo, uma política séria de transplante, né, uma estrutura adequada de trabalho, a questão da biovigilância, que a gente tem colocado através aí da Escola Paulista de Enfermagem, que a professora Janine, a professora Bartira, tem implantado junto com a Anvisa para que a gente diminua os eventos adversos, que isso é extremamente importante para a nossa gestão, e o financiamento compatível, que vem aí o Qualidote com algumas oportunidades de melhoria, mas, sem dúvida nenhuma, seriamente uma oportunidade de a gente melhorar o financiamento no país. E, terminando, eu queria só chamar a atenção de uma história que a gente é muito antiga, né? E talvez vocês já conheçam, mas eu achei bem coerente com a nossa reflexão de hoje, que tem um pedreiro, uma pessoa foi caminhar numa construção de uma igreja e viu lá um pedreiro assentando tijolos e perguntou para esse pedreiro, né? O que você está fazendo? Ah, eu coloco os tijolos, eu empilho tijolos, né? E ele achou interessante, caminhou mais um pouco para frente, viu um outro, o que você está fazendo? Ah, estou construindo essa parede, né? E claramente a gente vê uma questão limitada, eles não estão fazendo parede. O terceiro pedreiro que essa pessoa encontrou, eu acho que realmente ele falou, nós estamos aqui fazendo uma belíssima catedral, por sinal aqui de Notre Dame em Paris. Então, eu acho que o que nós fazemos na enfermagem, nós construímos catedrais. Nós tentamos, através ou da OPO, ou da gestão do transplante, do rim, do fígado, não interessa, nós diminuímos mortalidade em lista de espera, nós aumentamos o transplante, aumentamos as doações de órgãos para melhorar a vida da sociedade. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo, e eu queria agradecer de novo a oportunidade, e vamos discutir daqui a pouco. Muito obrigado. Bem, certamente teremos muita coisa para pensar depois, né, Tadeu? Belíssima a sua apresentação. Acho que a gente convida agora a Gislaine Duarte para que ela possa fazer a apresentação dela. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Gislaine, eu sou coordenadora aqui de uma OPA aqui do interior do estado do Paraná. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente aí pelo convite e também pelo preparo, né, por meio do Departamento de Enfermagem da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, esse momento para que a gente possa falar um pouquinho sobre
a atuação da enfermagem, né, e também o gerenciamento do processo, tanto da doação quanto no transplante. Gostaria de agradecer também a coordenação do Sistema Estadual de Transplantes do Estado do Paraná, né, que é uma tamanha responsabilidade, né, representar o meu estado e falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos junto às comissões intra-hospitalares de doação de órgãos aqui no interior e em todo o estado. Antes de iniciar, queria também, né, dizer que desculpe, mas eu não consigo fingir costume na presença de pessoas que, para mim, são referência, né, de enfermeiros brilhantes, que atuam frente a tanto as políticas públicas, tanto no desenvolvimento do processo de trabalho de doação e transplante, mas também na pesquisa. Então, para mim, é uma honra estar junto com vocês, professores, técnicos, né, que atuam no processo de doação, discutindo nesse espaço privilegiado, né, de construção de saberes, de compartilhamento e de troca de experiências aí para que a gente possa sempre pensar no avanço da doação e do transplante brasileiro. Bem, só um minuto. Certo. Bem, o estado do Paraná, ele já é um pouco experiente, né, no processo de doação e transplante, né, importante salientar que no estado, a gente tem uma política robusta aqui, e devido aos gestores passados e os presentes, no estado a gente entende que a política pública de doação de órgãos e tecidos para transplantes se configura como uma política de estado e não uma política de governo, né, então a gente já atua frente a esse processo, já tem um tempo, e a gente atuou e configurou as OPOS logo lá que ela foi lançada, né? Então, a gente implementou as OPOS por regiões, por macro-regiões. Então, aqui é um mapa político, né, do estado do Paraná, tem as regionais de saúde, e a OPO Maringá, ela é essa região aqui, né, em roxinho claro, né, uma população aí de quase 2 milhões de habitantes, temos 23 hospitais que têm CIDOT configurada e na sua esmagadora maioria coordenada por enfermeiros. Aqui no estado do Paraná a gente tem um fenômeno onde a maioria das comissões são coordenadas pela enfermagem. Nós temos mais 3 outras organizações de procura de órgãos, né, onde a OPO Curitiba se configura como a OPO maior, né, o maior número de habitantes e também o maior número de hospitais notificantes. A gente fica onde está a estrelinha ali, né, bem no interiorzinho mesmo do estado, puxando bem o nosso R no interior do interior. Bem, para iniciar realmente o porquê me convidaram para que eu pudesse falar um pouquinho, vou começar falando mesmo do papel do ensino na formação do profissional de saúde, né? Que o ensino, ele, como uma das pontas, né, do quadrilátero, né, da formação do profissional da área da saúde, né, citada por Cecília Feuerk em 2004 na formulação de uma política pública apresentada pelo Ministério da Saúde para a educação de profissionais sustentada nos princípios e nas diretrizes do Sistema Único de Saúde e proposta para programar processos com capacidade de impacto de ensino na gestão setorial, nas práticas de atenção e também no controle social em saúde, ele pode vir, talvez, né, a se configurar também como uma ferramenta para a qualificação do trabalho relativo à doação de órgãos e tecidos para transplantes. A modalidade, talvez, de educação permanente poderia se configurar como essencial aí na maneira de integração dos profissionais envolvidos com esse tema. A educação permanente, né, é como uma proposta mesmo político-pedagógica, né, que favorece aos trabalhadores um processo de ensino-aprendizagem dentro do seu cotidiano laboral, ou seja, durante a sua prática de atuação, né, durante o desenvolvimento do seu trabalho e tendo como cenário o seu campo de trabalho, né, os espaços coletivos, ele é uma filosofia de reflexão e crítica sobre os processos de trabalho dos profissionais. E é importante que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e também da própria organização do trabalho sendo estruturada a partir da problematização do processo laboral, né? E aí sempre levando em consideração as necessidades da população, as necessidades da gestão e as necessidades do controle social.
Essa educação permanente, ela tem de possibilitar pactos e acordos coletivos no trabalho do SUS, e o foco é o trabalho, o alvo são as equipes e o locus é a produção dos coletivos. Bem, continuando aí pensando em educação permanente, essa educação permanente em saúde, ela destaca-se pela valorização do trabalho como fonte de conhecimento, né? Vinculação do cotidiano e do processo de aprendizagem, orientação das ações educativas com a integração do trabalho de maneira inter e multiprofissional, e com isso a educação deve ser sempre trabalhada de maneira permanente e dinâmica, construindo espaços coletivos de reflexão. Pensando ainda na questão da educação permanente vinculada ao processo de doação de órgãos, esses pesquisadores, Triassi e Knis, eles colocam que a educação permanente e a utilização de ferramentas de gestão no processo de doação de órgãos e tecidos viria a possibilitar a melhoria do conhecimento, tanto teórico e científico, como a mudança no processo de trabalho, qualificação do trabalho, fortalecimento de trabalhadores, enfim, gerando mudanças e melhorias nos processos e nas relações de trabalho com a equipe, com a família, né? Bem, e daí a gente já entende que nessa premissa de que a educação permanente, ela pode se configurar como um método para fazer com que o profissional e os gestores reflitam, né, sobre a sua prática laboral, promovendo assim por meio do conhecimento, né, e da participação efetiva, né, no processo de aprendizado, atuante no seu processo de aprendizado. Como a gente poderia definir a instalação da educação permanente dentro dessa política pública de transplantes aqui no estado do Paraná, né, junto aos hospitais notificantes? Como a gente tinha uma dúvida de como a gente poderia seguir com isso. E nós entendemos, desde que no estado do Paraná houve uma vinculação política da atuação das comissões, né, da atuação dessas equipes junto às famílias dentro dos hospitais notificantes, vinculamos isso politicamente a repasse financeiro, né, de programas de saúde, como o HospiSUS, né, de pactos operacionais como o POA, por exemplo, e também na habilitação e renovação dos serviços de transplantes, a gente entendeu que para a melhoria de uma tomada de decisão, né, para uma tomada de decisão mais assertiva, não havia outro modo senão a institucionalização da avaliação. No que se concerne ao processo gerencial, o papel da avaliação é de fornecer os elementos e as ferramentas de conhecimento que subsidiem, então, a tomada de decisão, possibilitando, então, o aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade nos serviços de saúde. Mas, para melhorar, isso poderia ser utilizado para a melhoria do desempenho nas diversas instâncias decisórias, nas diversas instâncias do Sistema Único de Saúde, mas disparamos aí uma outra questão. Qual que é a nossa capacidade, né, avaliativa? Como que vai ser produzida essas informações e como a gente vai tomar essas decisões, como faremos esses julgamentos e como fazer um julgamento isento ainda de discricionariedade, que era o mais difícil. Então, a gente construiu um processo avaliativo dentro do estado do Paraná, utilizando como modelo de conceitual de avaliação, né, o de Dona Bedian, né, o modelo de conceitual de avaliação em qualidade de saúde de Dona Bedian, pautado em estrutura, processos e resultados. E aí, à luz dos instrumentos gerenciais que foram também formulados para ajuda, né, para subsidiar essa avaliação, mas também para definir o modelo de trabalho dessas equipes, para ao mesmo tempo guiar, né, formular processos de trabalho mais assertivos, mas também gerar capacidade de avaliação por parte dos gestores. A gente nós definimos os nossos instrumentos gerenciais, e eles foram formulados alguns checklists, desde o checklist de acompanhamento do diagnóstico, a manutenção do potencial doador, o acolhimento da família e a coordenação de sala cirúrgica no momento da retirada desses órgãos. Também estimulamos a educação permanente, nós entendemos que as OPOS são, sim, responsáveis pela formulação desse processo de construção de educação permanente, mas também as comissões também são responsáveis pelas próprias
pela própria educação permanente, tanto do meio onde ela está instituída, dentro dos seus hospitais, como na comunidade também, onde ela está inserida. E então, o registro dessas reuniões, dessas ações de educação. E criamos também um relatório de óbitos para que as próprias CIDOTs possam acompanhar o monitoramento do seu processo de doação e também avaliar qual é o perfil dos óbitos das suas instituições, né? E desenvolvemos um esquema de busca ativa, né, um processo de trabalho de identificação de potenciais doadores e também a notificação de coração parado para fins de doação de tecido ocular. Esses são os nossos checklists, esse é o nosso relatório de óbitos. O relatório de óbitos, quando preenchido pelos hospitais, ele faz com que, automaticamente, isso foi desenvolvido pela nossa equipe aqui, pelo nosso administrativo, que está aqui do meu lado também me assessorando agora, e foi inserido isso no Drive, é tudo muito simples, não temos sistema, né? Então foi tudo inserido isso no Drive e as equipes, elas preenchem os óbitos ocorridos na sua instituição e dessa maneira ela identifica o potencial de doação, a característica dos óbitos e ela apresenta indicadores aos seus gestores para que esses possam conhecer o impacto do trabalho dessas pessoas no contexto onde elas estão inseridas. Esse é a planilha de busca ativa, da mesma forma, né, para identificar pacientes em sinais de coma aperceptivo ou os pacientes profundamente sedados e foi implementado da mesma maneira, a gente acompanha em tempo real, a OPO recebe esses dados e, por fim, nós, à luz desses instrumentos gerenciais, das metas pré-estabelecidas e também dos indicadores ditados, tanto pela literatura quanto pela antiga portaria de avaliação, né, de criação das CIDOTs, que foi revogada e depois substituída pela portaria 04, nós criamos o Manual de Avaliação da Atuação da Comissão. Então, ela é pautada, como eu falei, em alguns tópicos, é uma ficha do Drive e ela gera um relatório para a gente de estrutura, de processos, de resultado e uma pontuação das CIDOTs. A linha de corte para considerar se a CIDOT ela é atuante ou não ainda não foi definida. Na nossa região já havia sido, mas como padronizamos para todo o estado, estamos em processo de validação desse instrumento para poder identificar qual seria o ponto para dizer que essa equipe de fato ela é atuante. Mas com a luz desse relatório, conseguimos identificar as fragilidades e é aí que a gente entra na questão da educação permanente, né? Pensando, então, que nós temos uma ficha de avaliação e que essa ficha de avaliação, ela gera um relatório, ela elabora um relatório, a gente pode identificar as fragilidades e as potencialidades e assim a gente pode lançar mão de um plano de ação individualizado para cada hospital notificante ou para um grupo de hospitais que dispõem das mesmas dificuldades ou de dificuldades semelhantes. E aí a gente fez uma quebra, foi nesse momento, em 2016, 2015, 2016, que a gente quebrou com o processo de educação hegemônico, né, onde uma pessoa de notório saber ia lá para proferir uma aula ali para as pessoas que estavam ingressando ou que já atuavam nas equipes, a gente quebrou, a gente fez uma quebra desse modelo, né, e criamos um novo modelo de trabalho. Então, à luz de reuniões técnicas, da avaliação do trabalho cotidiano desses hospitais, mediados por esses instrumentos gerenciais, né, que a gente faz utilização, e também fazendo uma avaliação em saúde, pautada em estrutura, processos e resultados, a gente implementa o nosso diagnóstico situacional de cada hospital ou de cada região, implementa um plano de ação que pode ou não pode ser trabalhado com educação permanente, mas que, quebrando a questão desse conceito e colocando a CIDOT como realmente o foco da nossa atuação, né? A CIDOT como o protagonista de todo esse processo, né? As comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, criamos aqui na região de Maringá o grupo formador. Esse grupo formador, ele é composto de profissionais integrantes de comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes ou de profissionais integrantes desses hospitais notificantes, mas a grande maioria desse grupo é formado pela enfermagem também, né? Mas temos equipe multi e dispomos assim dessa maneira: 3 núcleos: núcleo de acolhimento, comunicação e entrevista, o núcleo de diagnóstico de morte encefálica e manutenção do potencial doador e o núcleo de centro cirúrgico, coordenação de sala cirúrgica.
Passamos por um período aí de treinamento desses profissionais junto conosco, né? Foi quando estava nascendo o nosso processo de educação também, e eles participaram ativamente nessa construção. E aí, depois disso, a gente foi para a luta, e aí, a partir de um diagnóstico situacional, elencando fragilidades e potencialidades, a gente expandiu o nosso contexto, que era sempre centrado na cidade de Maringá, que é onde é a nossa sede, mas aí a gente começou a ir até essas regiões onde esses hospitais estavam sediados, né? Porque a nossa macro, ela é bem extensa, tem um raio de atuação aí de 180 quilômetros. É claro que comparado com a cidade de São Paulo, ela é pequena, mas enfim, para a gente ela é bem grandinha. E aí, esses são alguns registros fotográficos de ações educativas realizadas em Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, Sarandi, Maringá, né? Enfim, todas as ações que a gente foi realizando ali, né? Esse aqui são alguns registros de ações relativas ao diagnóstico e à manutenção do potencial doador, né? Feito em ambiente de simulação realística, num hospital, numa faculdade particular, que é a nossa parceira aqui na cidade de Maringá. Aqui também a manutenção direcionada à equipe da enfermagem. E aqui um momento de treinamento em centro, alguns dos registros fotográficos dos treinamentos de centro cirúrgico que fizemos num ambiente de centro cirúrgico veterinário, onde colocamos estações e simulamos ali a coordenação de uma sala cirúrgica, o acondicionamento dos órgãos, enfim, todas as ações relativas à extração dos nossos órgãos em centro cirúrgico. Além disso, além desse grupo formador, nós também dispusemos das nossas ações de educação com formação profissional mesmo, né? Cursos de capacitação. A gente sempre tenta guiar esses cursos com metodologia ativa, então a gente utiliza muita simulação, a gente utiliza muita roda de conversa, participação das CIDOTs também nesses cursos, e trazemos sempre um presente para eles. Algo que não seja só da doação, só do transplante, algo que possa ser utilizado para ele enquanto enfermeiro, enquanto outros profissionais de saúde, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente um curso para elaboração de indicadores e elaboração de dashboard para poder analisar nossos dados, por exemplo. E aí isso a gente percebe que deixa eles bastante animados para participar, porque eles aprendem algo que é para a vida profissional deles dentro do hospital, não somente para doação. Além disso, nós criamos o grupo de estudos de entrevista familiar. Isso foi fomentado pela nossa psicóloga, que a gente tem uma psicóloga no estado que atua dentro do processo, que fica aqui na nossa OPA, e aí, por iniciativa dela, foi criado esse grupo de entrevista familiar. Ele não é composto apenas por psicólogos, na verdade, a grande maioria são enfermeiros também, e que o objetivo desse grupo de estudos é discutir a entrevista familiar, estudar sobre esse assunto, analisar os motivos de recusa e traçar maneiras para o manejo dessas recusas. E um dos produtos desse grupo de estudos é a criação de um protótipo, de um guideline, para orientar de norteadores, de disparadores, para que a equipe, o entrevistador, possa ajudar a família a refletir sobre a sua recusa, sobre a sua dúvida, fazendo com que a família possa ter uma maior reflexão e uma tomada de decisão com maior autonomia. E isso está em processo de finalização e vamos fazer a validação disso. Isso foi construído no coletivo junto com as equipes de CIDOT. E, por fim, aí a integração com as universidades. Hoje foi a aula inaugural da residência técnica em multidisciplinar, e a gente vai ganhar um residente, a central de transplantes também, isso é muito importante para a gente, né, integrar com a academia. Temos também um estágio da medicina, que faz aqui conosco, eles passam um dia conosco, mas já é uma maneira de sensibilizá-los com relação às questões. No período da pandemia, foi muito difícil para nós, porque para a gente a gente tem uma relação muito próxima com as CIDOTs. Quando a gente fica muito longe das CIDOTs, das comissões, quando a gente não se encontra, o distanciamento vai amornando essa relação
tão bacana que a gente tem com eles, e até os nossos indicadores vão caindo. Então, por isso, a gente elaborou algumas estratégias, como, por exemplo, aulas online, né? Aqui estão apenas alguns registros fotográficos das aulas online que nós fizemos, aqui alguns registros fotográficos das aulas presenciais, que graças a Deus a gente retomou já tem algum tempo. Aqui foi o curso de indicadores que eu mencionei agora há pouco, né, e da criação de dashboard. A gente integra também com a Polícia Científica e coloca o pessoal da Polícia Científica para falar conosco. Utilizamos também aqui, tem um registro fotográfico de uma simulação de entrevista familiar que a gente faz e depois a gente faz um debriefing. Aqui eu trouxe o nosso panorama de um diagnóstico das nossas principais equipes atuantes daquela época de CIDOT, né? E aqui tinha as principais dificuldades que a gente identificou no ano de 2016, aqui no ano de 2023. Doadores por parada. E aqui, para finalizar, são os nossos indicadores de PMT, de doação, do Brasil, num contexto de 13 doadores a cada milhão de população. Nós obtivemos no estado do Paraná 40 no ano passado e 52 na nossa macro-região. Por fim, então, encerrando, espera-se que esse amplo conhecimento do processo de doação de órgãos e tecidos por parte dos envolvidos nessa política pública venha mesmo garantir um processo de trabalho para equipes mais profissionalizadas, né? É isso que a gente acredita, que equipe profissionalizada, estruturada, dominando o seu contexto, o seu cenário de atuação, faz com que a gente mude mesmo os processos de trabalho, a relação de trabalho e principalmente a relação da equipe com as famílias. Essa é uma foto do nosso último ENCIDOT em 2018, na verdade, depois da pandemia, e nunca mais conseguimos nos encontrar nessa proporção, mas sentimos muita falta e eu acredito que a gente já está em vias de retomar essas ações de educação dessa grandiosidade aí, que o ENCIDOT reuniu todas as CIDOTs do estado do Paraná. E é isso, eu agradeço, esses são os meus contatos. E essas são as minhas referências. Muito obrigada. Bem, eu e Valéria temos uma difícil tarefa aqui, né, Valéria? Tem uma série de perguntas aqui, tanto para o Tadeu quanto para a Gislaine. Eu acho que vale a pena, né, Valéria, talvez a gente agrupar para que o Tadeu possa fazer algumas respostas e a Gislaine outra. Tadeu, a grande questão, né, obviamente, vários elogios a vocês, né, aos dois, pelas apresentações e os resultados expressivos que a gente já conhece do Paraná, Gislaine, né? Meus parabéns, acho que tem bastante tempo que vocês vêm trabalhando e vocês estão colhendo os resultados. Tadeu, despertou muita curiosidade no grupo que está aqui, vários amigos e colegas que a gente conhece de longa data aqui, tanto do Departamento de Enfermagem da BTO, quanto de congressos e do trabalho nessa rede infinita da doação e transplante. A questão que trouxe mais curiosidade para as pessoas é o enfermeiro navegador que você traz, né? Alguns colegas citam que tem uma experiência de gestão de setores de transplante renal, de fígado, né? Coordenam praticamente esse setor, se isso seria um enfermeiro navegador. Outros trazem que o enfermeiro navegador lá no Rio Grande do Sul, na Santa Casa, tem um escritório, mas queriam entender melhor como é que isso vai funcionar na doação e no transplante. Então, se você pudesse fazer um arrazoado das suas experiências sobre o enfermeiro navegador e, claro, uma possibilidade de bibliografia dessa construção maravilhosa que você sempre sabe fazer, que é do financiamento, que é algo que os enfermeiros às vezes esquecem, até os indicadores e especialmente esse enfermeiro navegador. Depois eu passo para a Valéria para agrupar as questões aí da Gislaine. O que você acha, Valéria? Pode ser. Obrigado, professora. Parabéns, Gislaine, pela apresentação. Acho que o Paraná é realmente um baita modelo para a gente, né? Muito bom isso. Gente, o enfermeiro navegador, eu acho que são aqueles avanços inexoráveis que tem na área da saúde, principalmente da enfermagem, com relação ao paciente que seja o centro do cuidado, né? Então, toda vez que a gente coloca o paciente no centro do cuidado,
a gente tem métodos de trabalho e que visam oferecer todo o cuidado integral para esse paciente, independente da sua área. E isso não é exclusivo do transplante, nem da doação. A gente sabe que começou isso lá atrás com as operadoras, né, como eu falei, os disease management, né, o case management, que na verdade são aqueles enfermeiros que cuidavam junto com a operadora para diminuir, professor, a sinistralidade dos eventos. Então, é muito melhor você ter uma enfermeira cuidando de um grupo de diabéticos, fazendo a educação permanente, controle glicêmico, aplicação da insulina, do que atender, pagar para esses pacientes vítimas ou consequentes da sua complicação do diabetes. E isso foi aumentando, e a gente vê em grandes centros que fazem muitos transplantes, já está respondendo a questão da colega lá de Porto Alegre, que realmente nós temos uma atividade já de navegação, embora não seja esse nome, porque se você é um enfermeiro que cuida dessa carteira de pacientes que estão na fila de transplante, você atende no ambulatório, você inscreve o paciente, você atualiza o MELD do fígado, atualiza o HLA, o sangue lá do rim, avisa quando tem uma avaliação psicológica pendente, você vai para o dono do advocate. Então, você está colocando o paciente no centro do seu cuidado e você está organizando esse cuidado em todas as unidades hospitalares. Por isso que é a navegação. Em alguns casos, professora, tem até enfermeiros da navegação que fazem a regulação, a referência e contra-referência desse paciente. Então, tudo isso é um trabalho muito que já, eu acredito que já tenha sido realizado há muito tempo, embora o nome seja novo, né? Então, assim, na doação de órgãos, se eu tenho, por exemplo, uma unidade específica de uma CIDOT de algum hospital, com grande volume e uma dedicação exclusiva deste enfermeiro dentro de uma CIDOT, ele faz a navegação desse paciente, porque ele acompanha a família, a gente sabe que a atuação do enfermeiro não acaba quando a família autoriza a doação, a gente acaba quando, o trabalho da Bartira mostrou isso, né? Quando entrega o corpo aos familiares e orienta lá no ML, na delegacia de polícia, para levar o atestado. Então, a atuação centrado no paciente, ela é horizontal e longa. Então, sim, a gente tem esse trabalho de navegação e é algo que a gente tem que... por isso que esses fóruns, discussões como esse são importantes, que reúnem bastante enfermeiros da área, para que a gente mostre, divulgue e a gente assuma esse papel, né, que tem esse nome. Se a gente digitar na internet, enfermeiro navegador, a gente vai encontrar um monte de referência. A ANAP já considera, hospitais, na oncologia também é muito, muito importante, né? Talvez na obstetrícia, né, professora? Todo o caminhar dessa gestante. Então, eu acho que essa navegação é algo que veio para ficar e pode nos apoiar muito. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu vou direcionar para vocês, Gislaine, um pouco as perguntas. Eu estou resumindo aqui, que tem muita pergunta pelo chat, mas eu vou resumir 3 perguntas, assim, em 3 perguntinhas, o que o pessoal tem pedido pelo chat. Então, eles estão pedindo um pouquinho para você falar sobre os enfermeiros da CIDOT, se eles são exclusivos atuando na CIDOT, ou eles atuam em outros setores e compartilham de 2 funções. Para falar um pouquinho sobre os gestores, com foco na educação permanente, e um pouquinho se a educação ela é baseada no diagnóstico situacional. Não, infelizmente, eu acabei não parabenizando o Tadeu pela excelente apresentação, muito bom, aprendemos muito, nunca havia ouvido falar no enfermeiro navegador, eu não conhecia essa definição, foi muito enriquecedor para mim também. Com relação à coordenação da CIDOT, não, infelizmente, embora nesse processo avaliativo faz parte da avaliação de estrutura que a CIDOT tipo 2 e 3 disponha, de que o coordenador dispõe aí de 20 horas de dedicação para as ações de CIDOT, 20 horas de dedicação. Isso é o que a gente exige dos hospitais, né? Não é que exige, a gente considera item ok quando vai avaliar essa CIDOT que tem essa carga horária definida para a atuação da CIDOT. Quando o hospital é também centro transplantador,
Aí, nesse caso, a gente faz uma sugestão para o hospital que coloque comissão de doação com coordenador exclusivo. E nós temos esses hospitais aqui, temos alguns hospitais que têm coordenação de cidade exclusiva. Alguns deles são, mas não é uma obrigatoriedade. E, infelizmente, como a gente sabe, a maioria... Quem vai para a coordenação da CIDOT são todos enfermeiros. Eu tenho um médico nos 23 hospitais, né? Então, esses enfermeiros são enfermeiros que se destacam em outros setores. São aqueles enfermeiros que são bons em suas áreas de atuação, são gestores de UTI, são gestores de centros cirúrgicos, são gestores de pronto atendimento, e que, por se desempenharem bem nessas ações, acabam sendo direcionados para coordenar também a CIDOT. Né? Então, acaba havendo uma sobrecarga de trabalho bastante acentuada sobre esses profissionais, e por isso que a gente tenta, sempre que vai fazer o processo de avaliação e conversamos com os gestores dos hospitais, temos um contato com a alta gestão de bastante proximidade e sempre fazemos esse tipo de apontamento para eles, né, com relação a todas as metas que eles precisam cumprir, todos os instrumentos gerenciais diários que eles precisam desenvolver e que se não tiver horário definido, ele não vai conseguir atuar. Por fim, com relação a esse gestor, a questão da gestão, que veio, eu tendo acesso aqui à pergunta, foi a enfermeira Neide que perguntou, né? Gostaria de perguntar quando iniciou esse start. Quando iniciou esse start é quando a enfermeira Neide veio aqui para Maringá, né? A enfermeira Neide, ela veio para cá e ela nos orientou muito bem como era importante a gente fazer um diagnóstico situacional, da gente conhecer a nossa realidade, os nossos hospitais e elencar essas fragilidades, essas potencialidades, e aí sim, à luz disso, desenvolver as nossas ações de educação, que a gente tinha que ter os nossos indicadores na palma da nossa mão, né, e elencar muito bem quais são os indicadores que a gente precisaria trabalhar, né, então ela veio para cá, ela ficou aqui conosco, ela fez vários treinamentos conosco, e também falou bastante da importância, né, dessa conexão com a alta gestão do hospital. E eu acho que foi esse o start que a gente pegou e a gente deu continuidade, e que com o apoio da coordenação do Sistema Estadual de Transplantes a gente conseguiu desenvolver isso. Eu respondi todas as perguntas? Eu acho que vale a pena só uma pergunta que acabou de chegar aqui, que diz respeito ao custo da CIDOT, né? do programa chamado Pura SUS, lá em Minas Gerais, que eles estão querendo calcular um indicador que nos dê o custo da CIDOT. Você teria uma ideia disso, considerando que vocês aplicaram todos os instrumentos, sim, que a Neide defendeu aí na tese de mestrado, doutorado? Então, assim, acho que é importante, talvez você tenha essa ideia. Não sei, Tadeu, se tem essa ideia também. Tadeu, aos dois, eu acho que vale a pena, né, Valéria? Por favor, Gislaine. Eu não tenho certeza se eu saberia responder essa pergunta de custo, porque, como eu disse, esses profissionais, eles integram o corpo do hospital, né? Eles não são contratados para isso, de maneira alguma. Como eu disse, são só os centros transplantadores e um centro transplantador que tem CIDOT coordenador exclusivo, mas 2 outros hospitais que optaram por manter assim, então eu não sei, não saberia dimensionar. O que a gente faz aqui é sempre orientar, a gente tem um contato muito aproximado com o faturamento dos hospitais, a gente faz o treinamento deles, para que eles saibam processar as cobranças, e a gente sempre orienta a alta gestão para que eles possam atingir essas metas, que eles repassem aqueles valores que vêm para o hospital, advindo do trabalho da CIDOT, que isso seja repassado devidamente para os profissionais que desenvolveram cada ação. Então, desses nossos 23 hospitais, apenas os hospitais que são públicos é que, na nossa região, tá? Na região Maringá, a gente conseguiu falar com a alta gestão de todos os hospitais, e somente os hospitais particulares e os hospitais públicos que têm impedimento de repasse que não faz. Os hospitais filantrópicos, eles conseguem sempre remunerar o repasse financeiro para que a CIDOT possa atuar. Mas custo de CIDOT eu não saberia informar. Eu acho que no chat aqui já veio algumas questões, né? Realmente a Vanessa Silva e Silva trabalhou com o ROI, né? Com retorno sobre investimento. Talvez valha a pena pensar isso. Eu vou ser muito breve, porque nós temos até 5 minutos, né, Patrícia? Eu vou encerrar aqui, primeiro agradecer e dizer que fiquei surpresa e feliz de vocês Tadeu, ter feito essa homenagem, vocês todos, pela minha posse aqui na escola.
Foi um carinho muito especial de todos vocês. Eu só queria dizer que, de fato, nós temos mais de 160, quase chegamos a 170 participantes, e de fato, não há dúvida. 181, professora. 181? É a última vez que eu olhei. Ok. Eu acho que, assim, não há dúvida que nós temos um DNA de gestão, né? Que, sem dúvida, o que as enfermeiras e os enfermeiros fazem na doação, no processo de doação e transplante de órgãos, ele é fantástico porque a gente sabe fazer isso. Nós fomos treinados para fazer isso, faz parte da nossa formação. E os estados brasileiros e os serviços brasileiros que investem no enfermeiro como coordenador de CIDOT, de OPO, de fato, tem resultados. Então, assim, o Paraná é um modelo disso, eu sei o quanto a Neide esteve lá para ajudá-los há algum tempo, né? Mas vocês, de fato, deslancharam e assim tem sido em vários lugares. Eu agradeço demais e passo a Valéria para ela poder também se despedir e dizer que Tadeu ama fazer gestão. Eu estava brincando que ele é uma história viva, é a história de trabalho dele, e ele tem uma construção de conhecimento, de estudo sobre isso, né, Tadeu, que de fato faz essa linha de gestão que ele acabou de apresentar aqui, e a Gislaine trouxe para nós o que é quando a gente de fato tem o apoio do gestor central e de fato investe na qualificação dos profissionais que estão no front. Isso tem um resultado fantástico, e vocês instituíram instrumentos de gestão que trouxeram resultados para a gestão realmente acontecer. Muito obrigado pela honra de participar aqui da moderação dessa mesa com todos vocês, dizer a Suilane que eu também amei saber que ela estava aqui nos assistindo. Bom, eu também gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo, a participação aí, enfim, brilhante do Tadeu, da Gislaine. Quando a gente propôs o desafio, né, de fazer esse webinar com a gente, eles já aceitaram, e, enfim, com muito ânimo e, enfim, desempolgado o tempo todo em transmitir esse conhecimento, em compartilhar e compor com a gente. Os 181 participantes, eu fiquei muito feliz porque tinha gente de norte a sul, fiquei feliz, tinha Acre, Rio Grande, enfim, não vou citar todos porque a gente vai se estender muito, mas muito obrigada. Foi um prazer aqui estar com todos vocês compartilhando, são pessoas que eu admiro muito e tenho o prazer agora de chamar de amigo, né? A gente agora é colega, estamos próximo agora. E uma boa noite para todo mundo, e eu vou passar a palavra para a Patrícia. Obrigada, Valéria. Agradeço imensamente, né? Reforço os agradecimentos ao Tadeu, à Gislaine, à professora Janine, por aceitar esse desafio e estar aqui nessa terça de noite, né, conversando com esse time grande de colegas interessados, né, no processo de gerenciamento, o gerenciamento do processo de doação e transplante de órgãos. Quero ressaltar que a Gislaine, o Tadeu e a professora Janine, né, são grandes gestores, grandes enfermeiros e pessoas maravilhosas, né, Valéria? Por isso que a gente escolheu a dedo, né? Então, muito obrigada por terem aceito. E agradecemos imensamente a todos que participaram. Esse processo todo de fortalecimento da profissão nesse contexto da doação de órgãos, ele se faz de forma coletiva. Então, que bom que todos estão aqui e que participaram ativamente. E a gente fica muito feliz de encontrar tantos participantes amigos, né? Tantos conhecidos. Que bom, obrigada pela presença de vocês. E eu quero encerrar com uma fala do Tadeu, lá no backstage, no início da nossa webinar, antes de abrir as cortinas, o Tadeu disse que juntos somos mais fortes, e é isso mesmo. Juntos nós somos mais fortes, todo mundo ganha, né? Porque a gente troca, a gente compartilha, a gente aprende, a gente ensina, e a gente certamente faz uma enfermagem melhor, cada vez mais profissional, melhor, mais rica, de qualidade, segura, né? Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, viu? Obrigado. Gratidão. Obrigada a todos. Ó, temos até gente internacional de Lima aqui, ó, Peru. Que coisa boa.
Muito bom, né, gente? Gracias, Micaela. Micaela. Natália, acho que dá